Olá, buscador da verdade, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vanguarda Fraternal. Meu nome é Sérgio Fernandes, estou aqui hoje para falar com vocês sobre as tradições, né? O estudo tradicionalista, o estudo das tradições. Por que é tão importante preservar as tradições culturais, religiosas, né, de cada povo? Vamos falar hoje desse tema depois da vinheta do canal. Recentemente, né, nós temos visto surgir no mundo todo uma volta do chamado movimento tradicionalista. Alguns chamam também de escola perennialista ou escola tradicionalista. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma crise, né? Estamos vivendo uma crise que já se arrasta por várias décadas, que é a chamada crise do mundo moderno, né? Alguns autores até inclusive escreveram livros interessantíssimos sobre esse tema. Então a crise do mundo moderno, a crise da modernidade, é um fenômeno natural que vem ocorrendo já há várias décadas, desde a segunda metade do século XX e chegamos aí a 2 décadas do século XXI e esse fenômeno ainda ocorre. Tá? A crise ainda é muito forte. E por isso nós estamos vendo renascer ou ressurgir, né, as chamadas ciências tradicionalistas ou estudos tradicionalistas, né, que visam resgatar os valores tradicionais das sociedades como um todo. Tá? A questão do tradicionalismo não é uma questão para ser, vamos dizer assim, estigmatizada. Tradição é tradição. Né? E a gente aqui defende que o tradicionalismo é uma coisa muito importante. Tá? É importantíssimo que se preserve os valores de cada povo. Isso não quer dizer que se desvalorize os valores progressistas, ou os valores que a sociedade moderna já alcançou. Né? As revoluções burguesas, a evolução do capitalismo, a evolução científica, tá? A evolução industrial, tudo isso é importante, né, para a história da humanidade, lógico. Né? A ciência trouxe grandes avanços, sem dúvida nenhuma, para toda a sociedade global. Né? Mas no momento chave, começou a se falar em globalismo cultural. Nesse momento é que nós achamos que entrou em crise, né, a sociedade. Quem está falando aqui não é Sérgio Fernandes, mas sim toda uma gama de estudiosos, né, historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, que há muito tempo estudam essa crise. Né? Pesquisadores sérios que estão preocupados realmente com esses valores que entraram em crise. Quando a gente fala de valores, não são valores que nos remetem simplesmente a questões fatuais, como hoje se defende, por exemplo. Valores como o feminismo, que são hoje colocados num certo patamar, com certas características, eles tiveram no passado outros vieses, ou seja, o feminismo existia, mas com outros vieses, que não eram esses vieses de hoje, né, que estão meio, vamos dizer assim, atravessados com o sentido das tradições de cada povo. A ciência política também, né, se evoluiu muito para a questão democrática, para a questão da liberdade dos cidadãos, né, para o direito civil, mas, em contraponto a isso, nós temos vamos dizer assim, a desmedida divulgação, propagação desse tipo de conteúdo para diversas sociedades, algumas inclusive que não compreendem muito bem como isso funciona. Né? Então, a gente não pode negar os avanços da sociedade, né? Nesses, vamos dizer, 1,5 século, né? Desde 2 séculos depois da Revolução Francesa, né? Que nós tivemos grande evolução científica, cultural, política, econômica, não de forma nenhuma. Mas o estudo das tradições é muito importante, minha gente, porque o estudo da tradição garante
a visibilidade maior, ou seja, a percepção maior do que é o tradicional. Tá? Então, as escolas tradicionalistas, elas estudam exatamente a raiz, a origem de cada sociedade, né? Aquilo que marca e que faz compreender como aquela sociedade funciona. Então, não adianta a gente querer colocar certas características da sociedade ocidental numa sociedade oriental que tem uma outra orientação, que tem uma outra origem, que tem uma outra característica, um entendimento cultural, tá? Diverso do nosso. É como se você quisesse mexer nas bases daquele povo, nas bases daquela sociedade. Isso foi um mal que a colonização do século XIX, né, a do século XVI já tinha feito muito, mas a do século XIX foi fatal. Né? Ela pegou populações inteiras que tinham milênios de história, né, e esses, entre aspas, colonizadores ou conquistadores, né, jogaram lá suas características culturais, destruindo as sociedades tradicionais que existiam, né, e depois não deixando nada no lugar. Então as sociedades tradicionais foram praticamente dizimadas, seus elementos culturais, suas características culturais foram alteradas e surgiu uma sociedade que nem compreende como ela era, nem compreende o que ela tem que ser agora no futuro. Tá? Daí surgem conflitos, guerras civis intermináveis, conflitos sociopolíticos e econômicos intermináveis dentro dessa sociedade. Haja vista aí o continente africano, né, e o continente asiático, né, e até o Oriente Médio, que nunca mais teve paz. Né? São regiões de altos conflitos que continuam se perpetuando no século XXI e já vinham desde o século XX, né, depois das duas grandes guerras, e nós não temos mais a bandeira da paz podendo ser hasteada, até porque os valores, as tradições foram completamente deturpados. Então a escola tradicional, né, os pensamentos tradicionalistas, são vários autores que escrevem sobre ele, falam exatamente disso. Tá? Nós aqui do canal corroboramos com essa ideia da tradição e defendemos o tradicionalismo, né, nos seus moldes mais puros, ou seja, na questão da defesa dos valores de cada povo. Tá? Cada povo tem o direito e a autonomia de ter a sua conformação cultural. Isso não quer dizer que essas sociedades têm que ficar isoladas do mundo moderno, isoladas do mundo contemporâneo. Não, de forma nenhuma. Mas nós temos que respeitar os valores individuais de cada povo, de cada sociedade. Respeitar as suas características culturais, as suas características religiosas, né, as suas características de organização social. Né? No momento em que nós empurramos as nossas características culturais, a nossa forma de viver, a nossa estrutura sociopolítica, econômica, dentro dessa sociedade, nós estamos alterando completamente as suas configurações. Então, isso não é uma coisa correta de se fazer. Tá? Isso vem sendo feito, né, há mais de 150 anos, não, 170 anos, desde o início da colonização da Ásia e da África. Então, mesmo com a descolonização, essas características ficaram lá. Né? Esse mal que foi feito, tanto na África como na Ásia e no Oriente Médio também, descaracterizou essas sociedades. Então, por isso é importante que a defesa das tradições, é importante a defesa do conhecimento tradicional. Tá? Claro, existem críticas, diversas críticas aos tradicionalistas, aos chamados perennialistas. A gente pode fazer algumas críticas pontuais, mas no cerne da questão, que é o estudo do tradicional, o estudo do conhecimento puro da origem daquelas sociedades, eles prestam um grande favor, né, no meio acadêmico e no meio estudioso e literário, porque traz para nós essa concepção, tá, de que o tradicional, né, o original daqueles povos é muito importante que seja preservado. Isso não só falando do mundo oriental, mas se a gente falar do mundo ocidental também. Né? As tradições do Ocidente, onde elas foram parar? A Europa, que perdeu todas as suas tradições, né? E outros povos também, povos até americanos, que perderam todas as suas tradições, suas origens. Tá? O Brasil é um dos raros exemplos de povos americanos onde se preserva muitas tradições, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Mas você vê outras regiões do Brasil, as tradições praticamente desapareceram. Então é nesse sentido que a gente fala dos estudos tradicionais. Então é importante preservar as tradições, importante dar valor à cultura, né, e os valores de cada povo. Cada povo tem o seu entendimento, tem os seus valores, tem os seus costumes. Né?
E essa ideia de um globalismo cultural, de um globalismo, de um universalismo cultural, isso é praticamente impossível nos grupos humanos. Tá? A gente pode ter valores pontuais, que todas as sociedades respeitem e coadunem entre si. Mas outros valores muito próprios de cada povo são praticamente impossíveis de serem alterados. Então, a gente tem que respeitar. Tá certo? Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem aqui presentes no canal. Aguardando vocês no próximo vídeo. Quem gostou, dá uma curtidinha aí, dá um like, tá? E estamos aguardando vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço.